Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dareu, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar numa dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes aquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós em voltar-se para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Até aí, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Fique à vontade no nosso meio, usa-me com poder e graça. Só me dê, meu Deus, facilidade de transmitir aos meus irmãos o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento para que possamos ouvir, entender, conhecendo verdadeiramente a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem assentar, queridos. O livro do profeta Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento. Depois de Obadias, Ageu foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro. Juntamente com Zacarias, seu contemporâneo, ele foi usado por Deus para encorajar o povo a construir o templo em Jerusalém. Isso aí é um comentário que tem na minha Bíblia. Eu achei interessante a gente entender o motivo, e Ageu estava reunindo esse povo, conversando com o povo. Ageu como Zacarias, Malaquias, profetizou após o retorno do cativeiro, ou seja, teve aqueles profetas profetizaram antes do cativeiro. Jeremias, por exemplo, profetizou para o povo e parassem de pecar, e se voltassem para Deus, e se arrependessem seus pecados. O povo não ouviu, o povo não obedeceu, foram para o cativeiro. Tiveram eles profetas e profetizaram durante o cativeiro. E Ageu, como Zacarias e Malaquias, foram profetas e profetizaram após o cativeiro. Os estudiosos dizem que quando Ageu foi levantado pelo Senhor para entregar essa profecia, para falar com o povo, ele já tinha mais de 80 anos. Eu achei isso importante, e às vezes a gente vai questionando sobre a idade da gente, se ainda Deus usaria, se seríamos usados por Deus, somos muito novos ou muito velhos. Não tem idade. Basta a gente se entregar para Deus e dizer assim: Senhor, eis-me aí. Eis-me aí. E Deus chama, nesses versículos que nós lemos, Deus chama o povo à santidade. Esse é o título da nossa mensagem dessa noite. Deus chama o povo, seu povo, à santidade. Ageu apresentou nesse pequeno livro, e são apenas 2 capítulos, ele apresenta 3 mensagens ao povo de Deus.
Na primeira mensagem, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, ele chama o povo à reflexão sobre a vida que estava levando, sobre seus comportamentos. Já ainda no capítulo 1, do versículo 12 ao capítulo 2, do versículo 9, ele entrega a segunda mensagem da parte de Deus. Ele chama o povo ao trabalho. Então, assim, vamos trabalhar, vamos reconstruir o templo de Jerusalém. E agora, nesses versículos nós lemos, ele chama o povo à santidade. Mas por essa palavra foi dada, qual a necessidade de Ageu chamar o povo e dar essa palavra da parte de Deus para o povo? Porque a reconstrução do templo havia parado. Eles vieram, voltaram para Jerusalém, com esse objetivo de que reconstruiria o templo do Senhor, e eles pararam de reconstruir. Por que pararam? E Ageu fez esse povo refletir, ele fez esse povo pensar, por que parou a obra do Senhor? Por que parou pela metade? Aí eles entraram com alguns argumentos, e foram questões financeiras, e algumas pessoas se viam levantado contra a construção, e o governador da época também havia se levantado contra a construção. E Ageu chama aquele povo a pensar, dizendo assim, olha, isso tudo aconteceu, mas vocês pararam a construção do templo, não é por causa de dinheiro, vocês estão construindo a casa de vocês, construindo verdadeiras mansões, fazendo verdadeiros palácios para vocês, mas a casa de Deus está parada. Ageu levou aquele povo a refletir e a obra havia parado por causa do pecado. Eles iam ao templo, eles ofereciam seus sacrifícios, suas oferendas no templo, mas o Ageu estava sendo usado por Deus ali para dizer para aquele povo, olha, Deus não é do povo apenas rituais religiosos, Deus é santidade, Deus é obediência, obedecer é melhor que sacrifícios. Sem obediência, tudo colocando nas mãos torna-se imundo aos olhos de Deus. Deus não está atrás do e a gente entrega para Ele. Eu levo oferta, eu levo dízimo, eu entrego o meu tempo, eu ando aí na frente, ou eu prego a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo. Antes disso tudo, como é que está a nossa vida? É isso que Deus está preocupado. Uma vida que a gente tem levado. Não o que nós fazemos, mas o que nós somos, principalmente lá fora. O Senhor não pode aceitar nossas ofertas sem antes aceitar a nossa vida. Lembra de Caim e Abel? O Senhor primeiro aceita o ofertante, antes de aceitar a oferta. Ele tem que conhecer primeiro como está a nossa vida. Ele já conhece. Ver como está a nossa vida, antes de entregar a nossa oferta, como está a nossa vida. Deus aceitou a oferta de um, mas rejeitou a oferta do outro. Os dois deram oferta. Mas antes da gente entregar a nossa oferta, como está a nossa vida? Deus está mais interessado no que somos do que naquilo do que nós fazemos. Lá em João, no capítulo 4, verso 23 e 24, diz que Deus não está atrás de adoração. Deus está atrás de adoradores, e o adorem em espírito e em verdade. E é isso que Ageu fez. Ageu chama o povo, conversa com o povo, faz o povo refletir sobre a vida que tem levado, faz o povo refletir sobre, embora estivesse levando ofertas na igreja, embora estivesse levando ofertas no templo do Senhor, oferendas ali, mas eles tinham parado pela metade. É como se eles tivessem falado assim, eu vou fazer mais ou menos para Deus e está bom. Eu vou dar mais ou menos o meu tempo para a casa de Deus, para a obra de Deus, e está bom. E Deus está falando, não é isso. Eu quero muito mais, eu quero você por inteiro. Eu não quero que você se ofereça mais ou menos. Eu não quero uma parte da sua casa, eu não quero uma parte da sua vida. Eu quero ser o Senhor por completo da sua vida. Eu quero ser o Senhor completo do seu lar. Eu quero ser o Senhor completo do seu trabalho, da sua empresa. Esse que Deus levantou Ageu para dizer para o povo aí. Não é fazer mais ou menos. E essa mensagem é uma mensagem atual.
Embora seja uma mensagem dada lá há mais de 2000 anos, por um profeta menor, o livro de Ageu é o segundo menor livro, o segundo menor do Antigo Testamento. Apenas 2 capítulos, como já falamos. Mas Deus levanta esse homem para dar essa sacudida no povo, dizendo assim, olha, não faz mais ou menos, não. Deus é adoradores e o adora em espírito e em verdade. O verso 10 a 12 é uma parte da Bíblia e foi usada por Deus para mostrar as causas das 10 raças e atingiam aquele povo. É isso que nós vamos ver nessa noite. O povo estava sofrendo. E Ageu é usado por Deus para levar esse povo a refletir sobre quais são as causas. E estava gerando essas 10 raças. Se a gente perceber no versículo 10, nós lemos, Deus volta a falar com um profeta. E note que o profeta fala em nome de Deus. Essa mensagem, ele diz, assim diz o Senhor. Não era uma mensagem de Ageu. Ageu deixa claro que essa mensagem era de Deus. Ele era apenas um instrumento usado por Deus para entregar aquela mensagem ao povo. Mas a mensagem era de Deus. Versículo 11 diz assim, nós lemos aqui, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Então, perguntou Ageu, se alguém se tinha tornado impuro, pelo contrário, ali ele está dizendo, pergunte para os sacerdotes. Deus levantou ele para dizer assim, faça perguntas aos sacerdotes sobre a lei mosaica, sobre a contaminação, sobre o ritual da contaminação e da purificação. Está lá na lei mosaica. Por isso, você vai perguntar aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram os homens e eram procurados pelo povo. Todas as vezes eles tinham alguma dúvida em questão da lei. Tudo era apresentado na lei, e eles fazem essas 2 perguntas aí, ó. O Senhor dá essa ordem para perguntar aos sacerdotes sobre acerca do ritual da contaminação e da purificação. Então, por isso, eles fazem essas perguntas para os sacerdotes. Aos sacerdotes foram feitas essas 2 perguntas. E a primeira pergunta sobre a santidade e a segunda sobre a contaminação. A primeira resposta foi negativa. E a segunda resposta foi positiva em relação à pergunta. Quando ele pergunta sobre, estou sujo, estou indo morto, se eu entrar em alguém eu vou contaminar? Ou se ele pergunta, estou limpo, mas se eu tocar em alguém eu vou santificar? Aí os sacerdotes responderam, sim, e depois responderam, não. Versículo 12, disse, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? E eles responderam, não. Esse versículo 12 está dizendo para a gente, e as coisas santas não têm poder de tornar puras as coisas imundas. As coisas santas não têm poder de tornar puras as coisas imundas. E o versículo 13 já diz o contrário. Perguntou a Ageu, se alguém tinha se tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar uma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam, sim, ficará imunda. E aí esse versículo está dizendo, e as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Em outras palavras, se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, o pecado transmite. O pecado transmite. Ele está dizendo com isso. Nesse contexto, ele está dizendo, olha, se você se apresenta junto, se você fica junto de uma pessoa enferma, você não vai passar a sua saúde para a pessoa, mas você pode ficar enfermo porque essa pessoa está enferma. Você ser santo junto com um pecador, é mais fácil o pecador te contaminar e você se tornar um pecador de o contrário. É isso que o Ageu está fazendo o povo
pensar, se a santidade neste contexto cerimonial não tem poder de transformar outra pessoa em santa só por estar juntos, o pecado tem esse poder de transformar em puro o que é santo. É isso que Ageu está chamando o povo. Aí prosseguiu Ageu, assim, versículo 14, prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Em outras palavras, Deus está comparando aquele templo incompleto a uma pessoa doente. Deus está dizendo assim, não adianta trazer oferenda, não adianta trazer sacrifícios, e o templo está incompleto, está doente. Então essa oferta que você está trazendo, você ao invés de tornar o templo restaurado e reconstruído, você parou pela metade, você está querendo dar qualquer coisa para Deus. Aí Deus está dizendo, eu não aceito. E Ageu faz o povo a refletir nisso, porque não haviam feito o propósito, e era reconstruir o templo por completo. Eles não tinham concluído esse propósito. E a negligência sacerdotal da liderança deles contaminara toda a nação. A nação inteira pagou por uma negligência da liderança sacerdotal. Ou seja, ao invés da liderança chamar o povo e dizer, olha, nós estamos reconstruindo nossas casas, nós estamos fazendo as nossas casas, vamos terminar o templo do Senhor. E eles vieram com esse objetivo. Quando eles saíram do cativeiro, eles foram para Jerusalém, eles haviam feito uma promessa lá em Esdras, no capítulo 1, dizendo assim, olha, nós vamos voltar e vamos reconstruir o templo. Mas quando eles voltaram para o templo, eles fizeram de qualquer jeito. E na casa de Deus, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que dar o nosso melhor. Se tem uma das coisas que eu admiro muito aqui na Batista Moriá, e tudo é feito com muito amor e muito bem feito. Muito bem feito. A gente não vê nada acontecer nessa igreja de uma apresentação de uma criança, de uma apresentação, seja do que for, fazendo de qualquer jeito. É tudo muito bem organizado, o templo muito bem organizado, muito bem limpo, muito bem preparado. E para o Senhor nós temos que dar o nosso melhor. Você está aí na frente cantando, você está aí na frente dando a palavra, dê o seu melhor. Você está trabalhando em uma salinha, no setor que for, dê o seu melhor. Ore antes de vir, se prepare antes. E Ageu faz o povo refletir, dizendo, olha, não faça de qualquer jeito. Essa nação, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, já tinha sido destinado para o Senhor como um povo santo. Essa nação tinha sido destinada a um povo santo. E ela vem e faz, ela peca. Ela, ao invés de construir o templo, ela para pela metade. Ela não conclui a construção. E o Senhor não aceita isso seja feito de qualquer jeito. E no versículo 15 e 16, nós vemos que Deus admoesta esse povo. Versículo 15, versículo 16, diz assim, ó, agora, pois, considerai tudo está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Aí Deus está trazendo o povo a fazer uma análise crítica do que estava acontecendo. Deus faz o povo refletir. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo era justamente isso. Deles ter feito o templo pela metade. 16 anos parado a obra do Senhor. 16 anos, eles fazendo suas asas e a obra do Senhor deixada de lado. E Deus vendo aquilo, e Deus faz com o seu povo? Deus age com juízo. Deus age com juízo. Naquela época, a vida deles era voltada para a agricultura. E o texto que nós lemos diz que Deus vai lá e toca na agricultura. Deus retém a chuva. Deus diminui a produção. Nós lemos aí o trigo reduziu e de 40, olheu 20, 50%.
A uva, de 50, 20, redução de 60%. Deus age de várias formas para atrair o seu povo. E Deus tocou diretamente aí, no bolso deles. Deus diminui a produção. Os campos foram afetados, as lavouras diminuíram suas safras em virtude do pecado do povo. Por uma razão muito simples. O povo não cumpriu com o seu voto. O povo havia feito um voto. Vamos voltar para Jerusalém e vamos reconstruir o templo. Às vezes nós temos muita pressa em fazer um voto a Deus, mas somos muito lerdos em cumprir esse voto. Nós temos que pensar sobre isso. Às vezes a gente promete: Senhor, se o Senhor me ajudar nessa situação, se o Senhor me ajudar nisso e nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus ajuda e a gente não cumpre aquilo que nós prometemos. Foi o que estava acontecendo aí um povo. E Deus, diretamente, Deus age na produção deles. Deus age lá no campo. Deus agiu com juízo. O versículo 17, parte A, diz assim: eu vos feri com queimaduras e ferrugens e com saraivas. Esse versículo está dizendo, parte A dele. E o pecado, inevitavelmente, atrai a disciplina de Deus. O povo prometeu e não cumpriu. O povo estava em pecado. E Deus, por amar o seu povo, Deus aplicou a disciplina. Eu vos feri com queimaduras. Esses instrumentos foram usados por Deus para atingir a lavoura, as plantações, a agricultura, os campos. Mas olha como o profeta coloca. Ele diz assim: eu vos feri. Ele não fala assim: eu feri o campo. Diz: eu vos feri. Ou seja, o juízo de Deus está lá no campo, mas atingindo diretamente as pessoas. Preste atenção nisso. Para disciplinar o seu povo, Deus pode usar acidentes climáticos. Deus pode usar falta de chuva, excesso de chuva. Deus pode usar várias formas. Uma doença, para disciplinar o seu povo, para fazer o seu povo reconhecer e precisa de Deus. O Senhor da colheita tinha poder para reter as chuvas dos céus e da terra. Aí Deus vai e mexe na lucratividade desse povo. Meu irmão, existe uma profunda conexão. Existe uma profunda conexão entre o mundo espiritual e o mundo material na vida do povo de Deus. Às vezes Deus pode estar retendo 60%, 90% do que Ele tinha para você, porque você não está sendo fiel a Deus. Você não está se entregando por completo à asa de Deus e à obra de Deus. E Deus nos conhece. Deus conhece a cada um. E Ele age de várias formas. Mas também Deus, esse Deus que abençoa. Mas Deus abençoa sim. Deus é o da prosperidade, Deus abençoa, Deus repreende o devorador. Mas esse mesmo Deus que abençoa e repreende o devorador é o mesmo Deus que diz: com maldição sois amaldiçoados. Quem foi que amaldiçoou o povo? Não foi o diabo, foi Deus. Por quê? Para trazer esse povo de volta. O castigo de Deus alcançou não apenas os campos, mas toda a obra das suas mãos. Meu irmão, o pecado jamais fica impune. Quando o povo de Deus peca, o seu pecado é pior do que o pecado do incrédulo. Eu vou repetir. Quando o povo de Deus peca, o seu pecado é pior que o pecado do incrédulo, do descrente. Por quê? O pecado do crente é mais grave, é mais hipócrita e mais danoso do que o pecado do descrente. Por quê? É mais grave porque ele peca contra um conhecimento maior. O crente conhece a palavra de Deus.
O crente conhece a verdade. O povo de Deus conhece a verdade. E conhecendo a verdade, ele peca. Por quê? Por falta de buscar ao Senhor. Então o povo de Deus, o pecado, ele é mais danoso, ele é mais hipócrita. É mais hipócrita. Porque o crente denuncia o pecado em público e pratica em secreto. Por isso ele é mais hipócrita do descrente. E ele é mais danoso porque quando o crente desobedece a Deus, mais pessoas são alcançadas, são atingidas. O pecado, meu irmão, é uma fraude. Cuidado. O pecado promete vida, mas traz morte. Promete prazer e traz desgosto. Promete liberdade e traz escravidão. Cuidado. A disciplina, o versículo B, parte B aí, diz assim: não houve entre vós em voltar-se para mim, diz o Senhor. Assim como o pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus, a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do faltoso. Deus, quando disciplina os seus filhos, é para trazê-lo para perto dele. A disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do faltoso. A disciplina de Deus não visa destruir o seu povo. A disciplina de Deus visa salvá-lo. A gente não entende determinada disciplina de Deus, mas sabe, se você é filho de Deus, quando Deus te disciplina, é porque Deus te ama e Deus é te salvar. A disciplina de Deus é para salvá-lo. O propósito de Deus não era salvar o povo no pecado. O propósito de Deus era salvar o povo do pecado. Trazer o povo para mais perto dele, aproximá-lo da sua presença. E para a glória de Deus, o versículo 18 e 19, para concluir. São os dois finalzinhos. Mostra que Deus tem uma promessa maravilhosa para eles que se arrependem, para eles que resolvem abandonar o pecado e voltar para Deus, estar perto de Deus. Versículo 18 diz: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Esse versículo está dizendo, e a obediência traz bênção, e traz bênção certa. A obediência traz bênção certa. Até do versículo 10 até o versículo 17, o profeta olhou para trás. Ele fez uma retrospectiva com o povo do passado. Ele fez o povo olhar para trás, ver a vida que estava levando, e ele fez uma retrospectiva do passado. Já do versículo 18 em diante, ele dirige o olhar para frente. Ele diz assim para o povo: olha, vocês estão obedecendo, estão reconstruindo, voltaram para reconstruir o templo, e o povo reconstruiu o templo. 4 anos depois o templo ficou pronto. Então Ageu diz assim: olha, agora vamos olhar para frente. Se você se arrependeu de seus pecados, olha para frente, tudo será diferente, tudo será novo agora. A desobediência passada havia trazido juízo e disciplina, mas a obediência presente marcaria um novo tempo de bênção, prosperidade e vitória na vida do povo. É isso que a obediência traz. Se o pecado traz derrota, a obediência é o caminho da bênção. Basta obedecer a palavra. O pecado traz derrota, mas a obediência é o caminho da bênção. A bênção de Deus é certa. Olha e diz: desde este dia em diante. Meu irmão, em prometeu, é fiel para cumprir. Deus diz para mim e para você nessa noite: se hoje